meus caros? Tudo bem com vocês? E como é que está a quarentena aí, já que nós estamos compelidos por um momento extraordinário de nossa sociedade em que a gente não viveu isso, né? E, infelizmente é um momento ruim porque nós não estamos habituados a esse tipo de situação, mas se Deus quiser, em breve isso deve ser superado, né? O importante é que todos estejamos bem, estejamos nos cuidando daqueles que nos são preciosos, são caros nesse momento, em especial os nossos pais, avós, bisavós ou idosos que integram o nosso seio familiar aí, né? E como é sabido, todos aí, nós estamos numa contingência docente, vamos dizer assim, e vocês têm acompanhado as normativas da instituição, em especial editada aí pelo Ministério da Educação e pastas afins, né? E precisamos dar continuidade aos conteúdos que seriam ministrados em sala de aula, então, portanto, eu vou utilizar esse instrumento aqui de gravar essas aulas, eu até vou passar novamente de uma forma mais rápida o conteúdo que já tinha sido ministrado em sala de aula e de um ponto em diante para que a gente possa tratar sem perder nenhum conteúdo. Só lembrando que este primeiro material que já está disponível lá no meu site, no Ambiente Acadêmico, ele é o propósito dele é fornecer subsídios para que a gente possa dar andamento à cadeira à frente, né? Nós já perdemos aí 2 encontros presenciais, espero conseguir recuperá-lo nesse vídeo, né? E vou estudar um método de nós nos encontrarmos no meio web, provavelmente no nosso expediente de aula, já que todos estariam prontos para estar em sala de aula naquele momento, e eu acredito que todos poderão acessar e fazer os devidos questionamentos, né? Um encontro aí de 1h30, mais ou menos, para que a gente possa tratar isso de uma forma mais tranquila. E enquanto eu vou falando, vou tomando um café. Se vocês tiverem uma mão, por favor, junte-se aí. Meus caros, o primeiro conteúdo que eu comecei conversando com vocês foi sobre Estado e sua atividade financeira, evolução histórica da tributação, do Estado da sociedade. Iríamos entrar no poder de tributar do Estado e, posteriormente, sobre a ótica do Estado brasileiro, compreendendo como ele está organizado e como este poder de tributar está dividido entre os entes políticos, né? Até para que a gente possa entender, quando nós falarmos de competência tributária, o porquê que essa competência tributária foi distribuída dessa forma, sobre a condição privativa, comum, extraordinária, residual, quem cabe o quê, tá? Mas para que a gente possa ter um andamento mais tranquilo, eu preciso contar aquela velha historinha, né? Que falar de tributação é sempre falar, né, da história da humanidade, de uma linha histórica da sociedade, né, da vida em comunidade, dos primórdios até os dias atuais, tá? Eu contei numa visão romântica em sala de aula que o homem primitivo vivia isolado por si só em natureza, ele compreende que ele não consegue oferir todos os meios necessários para a sobrevivência, e ele entende que a cooperação com seu semelhante era o caminho mais adequado, estabelecendo a vida em sociedade ou a vida coletiva, né? Dependendo das correntes que vocês se filiarem, contratualista, naturalista, o homem é naturalmente um ser coletivo, portanto ele tende a viver com seus semelhantes, ou o homem é dotado da razão, portanto a razão o compele a viver coletivamente. Mas independente disso, essa vida em comunidade traz benefícios, mas também traz consequências, né? Nós devemos lembrar que em cada um de nós habita um ser egoístico, né? Um ser que tende à agressão, né? Naquela visão de Thomas Hobbes, né? Thomas Hobbes, o homem era o lobo do próprio homem, e nós sabemos que a vida coletiva ela é importante, porque é por intermédio dela que nós crescemos, evoluímos espiritualmente, culturalmente, né? E precisamos mantê-la estável. Essa mesma situação leva a situação do homem, né, enquanto ser egoístico, tendendo à agressão, leva à instabilidade social. Nós sabemos, já vimos isso, provavelmente você já viu isso em outras cadeiras, né? O
direito coletivo prevalece sobre o direito individual, né? Sempre que o interesse da maioria estiver em voga, prevalecerá, né? A supremacia do interesse público sobre o privado, né? A indisponibilidade do interesse público, fundamentos que vocês já devem ter visto ao longo da graduação, seja em direito administrativo ou direito constitucional. Tá? Mas era preciso colocar ordem no caos. Então o homem passa a discutir essa situação e enxerga a necessidade de pacificar os conflitos, e nisto ele entende que era a necessidade de acatar a ordem de alguém superior. Tá? Então isso a gente está montando uma linha da sociedade, desde o homem vivendo em sociedade, isolado no meio natural, até a vida coletiva. Essa vida coletiva, como eu disse, traz benefícios, mas traz algumas consequências, como a necessidade de colocar ordem, pacificar a sociedade. E esta pacificação vem pelo acatamento da ordem de alguém superior. Nós vamos chamar isso, num primeiro momento, um embrião do Estado. Naturalmente que na sociedade primitiva, essa pessoa com ordem superior era geralmente aquele chefe guerreiro, ou aquele guerreiro mais forte dentro do seio coletivo, que poderia, por intermédio do seu atributo físico, por ordem. Por isso a gente vai entender que o Estado é poder, por isso nós vamos entender que o Estado se impõe. Né? É claro que nós vemos hoje sobre a égide do Estado democrático de direito, onde impera a lei. Então a ordem, o poder, emana da lei, e a lei é um produto da própria sociedade. A gente está falando aí de um período muito romântico da sociedade. Então, com a evolução do tempo, essa ordem passa a ser editada pela lei, né? Ou seja, a submissão de todos à lei, a comando de alguém acima da sociedade, que por intermédio desse poder que a coletividade confere a ele, passa a dizer o que pode e o que não pode. Né? Inclusive, nessa submissão da lei, nós passamos a subsidiar, vamos dizer assim, aquele ente poderoso, né, acima da sociedade, tá? O que nós vamos chamar posteriormente de tributação. Então nós passamos a ter aí, numa visão embrionária, rápida, objetiva, a grande mão invisível, né, que governa a sociedade, que ordena. Né? Então, vamos chamar isso de Estado ao longo do período. Né? Hoje nós não vivemos mais o Estado centrado na figura de uma pessoa, mas vivemos um poder que transitoriamente passa de uma pessoa para outra. Okay? Para quem não está entendendo o que estou falando, eu estou falando com base no slide 4 do meu material, tá? Que nós já vimos isso em sala de aula, e que está ali uma ordem cronológica do que nós estamos falando. Tá? Importante que entender, né, a vida coletiva é compreender que ela é resultado de conflitos e interesses, das interações de sonhos. Né? Quem vive em sociedade tem um objetivo. Né? Muitas vezes nós nascemos num seio coletivo sem entender por que nós estamos ali. Né? Okay? A vida em sociedade traz algumas dinâmicas. É importante entender que primeiro nós existimos, coexistimos e convivemos. É uma pirâmide de difícil equação, né? Porque muitas vezes as pessoas que estão inseridas nesse seio coletivo não entendem isso, razão pela qual cabe ao Estado impor a ordem, estabelecer, né, os direitos e obrigações de cada um para que sejam respeitados. Né? É importante que numa sociedade ela é sempre pautada numa competição, né? No individualismo e geralmente em conflitos diferentes. Né? A hora que nós estamos olhando agora, por exemplo, nessa história do Covid, né? Como é que nós estamos aí? Né? Estados e municípios tomando decisões, algumas orientadas no mesmo sentido, outras em sentidos diferentes, né? E nós estamos vendo aí, né, a questão de saúde pública versus economia. Né? De um jeito ou de outro, tudo acaba o interesse coletivo. E, infelizmente, nossos governantes não estão conseguindo organizar as suas ações de forma que todos tenham o mesmo direcionamento. Então, existência, coexistência e convivência. Né? Nós estamos vendo um momento diferente da nossa sociedade em que nós estamos vendo vários conflitos, até ideológico e político. Né? Tudo isso influencia. Mais à frente a gente vai ver como isso vai se dar sobre a economia, né? É interessante como essas coisas se ligam de uma forma ou de outra, e como isso vai afetar a nossa vida, e principalmente na questão tributária. Né? Se fala aí que o Covid vai matar muito mais CNPJ do que CPF, né? Para quem entende aí, pessoa natural, pessoa jurídica. Né? O que isso representa de impacto na nossa sociedade atual. Né?
Estado e sociedade. A sociedade é produto dos múltiplos interesses de classe, tá? Sociais, interesses contraditórios, antagônicos, isso nós já vimos. Até brinquei na nossa aula introdutória o que cada um estava fazendo ali, né? Tentando entender o que cada um buscava. Então, todos vocês, de uma forma ou de outra, mostraram que tem um propósito, mas esses propósitos individuais não caminham na mesma direção que outros. Alguns querem ser juízes, outros querem ser oficiais das Forças Armadas, oficiais das corporações policiais, promotores, servidores públicos, advogados e por aí vai. Só nesse extrato simplório de uma sala de aula nós já vimos esses múltiplos interesses divergentes. Como fazer esses interesses caminhar no mesmo sentido, né? Garantir a ordem, impedir a desagregação da sociedade, né? É interessante que cada um tenha o seu propósito, porém esses propósitos não podem agredir o interesse alheio, né? Cabe ao Estado essa condição. E a sociedade é o produto disso. O tributo onde entra nessa história? É importante a gente ter em mente que o tributo sempre foi algo impositivo da própria sociedade, seja como remuneração ou não remuneração, né? Vamos dizer assim, um prêmio ao chefe guerreiro, uma devoção a ele, um pagamento a ele, né? A história da humanidade sempre teve presente a vocação dessa expropriação do povo, né? Seja de uma forma mais pacífica ou não, mas sempre teve a vocação à criação de tributos, né? É importante a gente ter em mente que dentro da nossa sociedade, tanto o tributo como o Estado são ficções, foram criados pela própria sociedade humana, né? Elas não passam de meras ficções. E a gente entende, a partir desse momento, o porquê desse mecanismo artificial dentro da sociedade humana. Quando nós comparamos, eu até brinquei com essa situação, a sociedade humana com outras espécies de sociedades, né, de insetos ou coisa assim, comparei até com uma questão de uma colmeia, né, nós vimos que naquela coletividade alguns indivíduos se especializavam em tarefas, né, em prol do coletivo. Né? Algumas cuidam da limpeza da colmeia, outras cuidam da abelha rainha, outras cuidam dos filhotes, vamos dizer assim, não sei qual é o nome específico daquilo que é gerado e que depois vai criar uma abelha ou não. Outras vão colher a matéria-prima para a produção do mel e outras até na especialização da defesa. Né? Se nós compararmos, não deixa de ser uma retribuição ao coletivo. Algumas dessas tarefas implicam no sacrifício da própria vida. Né? Mas por que esses indivíduos nesse coletivo agem dessa forma e até de uma forma natural? Ali impera um instinto de sobrevivência. Instinto esse que nós não temos na sociedade humana, razão pela qual nós precisamos artificialmente nos submetermos a duas criações, o tributo e o Estado. Né? E quando nós falamos em tributo, né, um conceito um pouco mais simplório, né, significa dividir, repartir entre as tribos, traz a ideia de carga representada pela despesa pública, né, ou seja, aquilo que se devolve ao coletivo, ou seja, aquilo que se faz em face do interesse público. Então, tributo tem essa ideia de repartição. Né? Eu não vou ficar aqui me delongando, até porque essa matéria eu já ministrei ela com vocês, tá? Quando nós nos voltamos à tributação primitiva, estou falando aqui com base no slide 11, né? Sempre teve, não sempre teve, ela nunca foi de uma forma tão natural. Né? A caça, em algumas condições, era meio básico de sobrevivência, né? Para obter alimentos. Os mais fortes dominavam os melhores locais e grupos menores ou mais fracos, para caçar ou para obter alguma vantagem naquele local, colher alguma coisa, tinha que se submeter ao dominante, né? Obrigava. Né? Então tinha que muitas vezes repartir o que se tinha colhido ou caçado com o dominante. Né? Era a tributação que se dava de uma forma violenta. Né? Tributação e dominação. Ao longo da história, o tributo sempre foi utilizado como uma forma de dominação, ou seja, o dominante impunha ao dominado determinadas contribuições. Né? Nós já vimos aí em inúmeros filmes, em especial aqueles que retratam o Império Romano. O Império Romano dominava determinados povos, e daqueles povos exigiam, por exemplo, que entregassem indivíduos daquele coletivo, né,
ou parte da produção. Então, nós tínhamos ali uma espécie de tributação, o pagamento do dominado ao dominante. E em alguns casos, civilizações inteiras se ergueram sobre o sangue de dominados. E é normal a gente ter essa figura, porque tributo não é voluntário. Tributo é sempre impositivo. Tanto que quando nós estudarmos, por exemplo, o artigo 3º do Código Tributário Nacional, quando fala da questão tributo, nós vamos já abrir de cara. Tributo é prestação pecuniária compulsória, ou seja, é entrega de dinheiro de forma obrigatória, né? Então ele traz esse remonte histórico, né, para justamente mostrar que o tributo nunca foi voluntário, ele é sempre impositivo, obrigatório, a exigência do mais forte sobre o mais fraco. Dentro de uma coletividade como nós temos, nós não podemos falar nessa visão romântica de dominante e dominado, mas uma visão agora coletiva de que o tributo é necessário para manter estável a coletividade, para que o Estado possa, né, prover os meios necessários para que a coletividade continue perene, já que a sociedade se sobrepõe sobre o interesse individual. Cabe ao Estado utilizar esse dinheiro de forma a promover o bem comum. Uma visão um pouco mais atual da história do que da história da tributação. O tributo nunca foi racional, né? Nunca guardou racionalidade entre o que era tirado do povo e do que era devolvido. Sempre ao longo da história ele foi utilizado para o deleite das classes dominantes, né? Em especial o clero, a nobreza, os reis, entre outras coisas, né? Então o tributo nunca guardou essa proporção. E aqui não vou entrar novamente na tributação do sistema feudal, nós já falamos isso. Ao longo da história o povo sempre pagou e pagou muito, de uma forma muito pesada, né? Então o tributo não guardou nenhuma racionalidade. Os governantes tiravam o quanto queria do povo, não lhe devolvia na mesma proporção, e o tributo sempre é destinado ao custeio, em especial do exército, pois guerras, em momentos outrora, né, eram questões até de dominação, de sobrevivência. Tá? É interessante que na França, né, de Luís XIV, né, apenas pobres eram tributados e a nobreza não pagava nada para sustentar o Estado. Até se tinha a frase de Luís XIV que o Estado era ele, né? O Estado c'est moi, né? O Estado sou eu. Né? Então tudo que se pagava era pago para ele. É importante ter ideia também que nesse período era um momento estranho na nossa história, porque o rei era rei porque Deus queria, né? Era a vontade divina. Havia até uma mistura da própria igreja com o poder da sociedade. Depois a gente vai entender aí o processo de laicização do Estado, a religião ou a igreja não se mistura com o Estado, né? Cada um tem um campo diferente de atuação. Tá? Para quem gosta aí de filmes, recomendo, né, o filme Robin Hood, este último com Russell Crowe, né, um dos últimos aí, não um outro que foi feito um tempo atrás aí. Por que eu recomendo esse do que é feito com Russell Crowe, aquele, não sei nem se a pronúncia do nome dele é esse mesmo, mas é aquele ator que fez o filme Gladiador, tá? Mas esse filme Robin Hood, ele traz a alusão ao rei João Sem Terra, uma figura na história do direito que não é desconhecida de vocês. Nós já vimos isso quando estudamos os fundamentos do direito constitucional, né, o movimento constitucionalista, né? É interessante esse filme porque ele traz dentro desse conflito de tributação, não somente do movimento constitucionalista, mas ele se deu especialmente em função de que o rei João Sem Terra, naquela época, tentava manter o seu poder e havia, em tese, naquele momento, um conflito com a França, né? E ele tentou tirar mais do que o povo poderia suportar. Leia-se povo naquela época, a nobreza, né? Quem tinha posses, né? Não o povo na acepção que nós temos hoje de classe trabalhadora, né? Operário e até classe média, mas naquela época era considerado pagador de tributo a nobreza. Então os nobres se rebelaram contra o rei João Sem Terra e impuseram a ele uma carta delimitando o poder dele no sentido de tirar somente o que o povo deixasse, né, ou permitisse. Tá? Então é importante ao longo dessa história entendermos que os grandes movimentos históricos que nós tivemos aí sempre girou em torno da questão pecúnia, né?
Até nós tivemos no Brasil aqui o chamado Quinto dos Infernos, a Revolução lá mineira, que acabou com Tiradentes esquartejado, também tem este movimento, né? Então, sempre ter em mente, o homem sempre teve a vocação à instituição de tributos, seja como forma de desenvolvimento ou como forma de castigo ou dominação, né? Ao longo do tempo, o rei até podia requisitar dos seus súditos trabalhos, né? E era uma forma de retribuição ao governante, né? Para que ele pudesse fazer com que as suas obras dessem resultado, ou seja, fossem executadas. Então, nesse processo aí de conflito com toda a tributação, podemos citar a própria Revolução Francesa, né? Também nesse contexto, e por aí vai. Então, a história é recheada de movimentos falando sobre questões tributárias, né? Tá? Só lembrando aqui, quem for estudar um pouco mais a história da tributação vai perceber o que eu estou falando aqui de uma forma um pouco mais romantizada. Tá? Avançando um pouco mais, tá? Chegando aqui, acho que foi o último ponto da aula em que eu parei, falando sobre tributo e liberdade. Eu vou parar esse vídeo aqui e vou começar de um outro para frente. Tá ok, meus caros? Até breve.